Olá pessoal, meu nome é Simone, eu vou estar falando um pouco para vocês sobre um relato, de uma aplicação, de uma abordagem prática apoiada pela aprendizagem baseada em projetos e pela gamificação para o ensino de engenharia de software. Então, a engenharia de software é uma disciplina que tem uma natureza muito prática, Então é importante que os professores eles busquem métodos de ensino que tragam experiências mais práticas, experiências que integrem a teoria com a prática. A aprendizagem por meio de trabalhos práticos, ela pode despertar a motivação dos alunos e pode ajudar também a desenvolver competências relacionadas ao futuro profissional e ajudar também aos alunos a aprenderem a lidar com problemas, trazer essa experiência de lidar com problemas para o ensino e também a questão da dinâmica do trabalho em equipe, Então, é importante que, além da base teórica, os professores eles ofereçam a oportunidade do ensino prático, Porque esse balanceamento entre teoria e prática, eles podem ser ali um dos fatores para o sucesso da aprendizagem em engenharia de software. Bom, então, diante disso, o objetivo desse trabalho é relatar a aplicação de uma abordagem prática de ensino de engenharia de software, visando levar experiências práticas para os estudantes de um curso de licenciatura em computação, motivando eles também nesse processo de aprendizagem. Essa abordagem ela foi elaborada se baseando na aprendizagem baseada em projetos e na gamificação. Então, enquanto a aprendizagem baseada em projetos ela foca em trazer aspectos mais práticos, a gamificação ela traz elementos mais focados na questão da atratividade, da motivação, engajamento e interesse dos estudantes no processo de aprendizagem. Com relação à metodologia, então, na primeira fase do trabalho, nós realizamos aí uma revisão de literatura, para identificar as principais abordagens práticas para o ensino de engenharia de software. Nós fizemos também um levantamento das principais vantagens e desvantagens relatadas do uso dessas abordagens que nós identificamos. E, a partir disso, nós selecionamos a abordagem baseada em projetos e a gamificação, Nós optamos por mesclar essas duas abordagens, buscando aí trazer experiências mais práticas e, ao mesmo tempo, mantendo os alunos mais motivados, mais engajados no processo de aprendizagem. Então, aqui nós temos as principais abordagens que nós identificamos. A abordagem baseada em problemas, a abordagem baseada em projetos, a baseada em jogos, a gamificação, e tiveram também a ocorrência de algumas outras abordagens que apareceram somente uma vez nas publicações. Aqui a gente tem as vantagens da abordagem baseada em projetos e da gamificação. Então foi baseado nessas vantagens que a gente optou em mesclar essas duas abordagens, porque o objetivo era trazer experiências mais práticas, Então a abordagem baseada em projetos, ela aborda muito isso e foca também na questão de problemas, Está bastante relacionada à abordagem baseada em problemas. E a gamificação, ela trabalha mais nessa questão de motivação do aluno, de tentar trazer o aluno para o processo de aprendizagem. Então, nós buscamos mesclar essas duas abordagens para trazer uma experiência de ensino um pouco diferente. Aqui são as principais desvantagens que a gente identificou dessas duas abordagens, que a gente ficou bem atento também no processo aí de aplicação, questão do tempo de aplicação. Uma das coisas que podem ser talvez uma das maiores desvantagens da gamificação é a questão da valorização de notas antes do conhecimento, Então a gente tentou ficar atento a isso durante a aplicação da abordagem. Então nós dividimos a abordagem em 3 etapas, Nós elaboramos ela dividindo em 3 etapas: a etapa de definição, a etapa de aplicação e a etapa de conclusão. Então, a primeira etapa é a etapa de definição. Nessa etapa é feita a definição do projeto no qual os alunos eles vão trabalhar, o escopo do projeto. Depois é feita a definição dos tópicos, ou seja, quais os conteúdos da engenharia de software que vão ser trabalhados. E após a definição desses tópicos, o professor ele vai definir um conjunto de atividades para cada um desses tópicos e vai estipular um cronograma para o desenvolvimento dessas atividades. Então, isso vai ser de acordo aí com as atividades que o professor definiu, então, qual o tempo necessário para a execução de cada atividade. Então, isso vai gerar um cronograma.
E com esse cronograma pronto, o professor ele vai dividir os grupos. Então, no nosso caso, né, a gente aplicou isso numa turma de terceiro ano de um curso de licenciatura em computação, na disciplina de engenharia de software. O escopo que a gente definiu para o projeto foi o de organizador de filmes, né, e séries. A gente focou na fase inicial do desenvolvimento de software, então a parte de definição de requisitos, né, o documento de requisitos, caso de uso, o diagrama de caso de uso e diagrama de classes. A turma que a gente trabalhou era uma turma bem pequena, então nós trabalhamos com 2 grupos de 3 alunos. Então, com essa parte de definição feita, a gente passou para a etapa de aplicação. Então, com os grupos e os tópicos definidos, né, o professor vai fazer a seleção de um tópico. Esse tópico ele foi dividido em atividades, né? Essas atividades elas vão ser agrupadas em fases. Então, cada tópico ele vai ter um número de fases e essas fases vão conter um número de atividades. Com isso definido, o professor ele vai fornecer aí os materiais de apoio, né, que são necessários para os alunos desenvolverem aí o projeto, vai definir as fases, né, o conjunto de atividades aí para cada tópico e definir os resultados que ele espera para cada uma dessas fases. Então, com isso definido, ele vai fazer a seleção da fase, os alunos vão desenvolver as atividades dessa fase, apresentar as soluções das atividades e o professor ele vai atribuir uma pontuação para essas atividades que foram desenvolvidas. Esse processo ele vai acontecer até todas as fases desse tópico serem executadas. A questão da pontuação ela vai ocorrer de acordo com emblemas, né, conquista de badges, de emblemas. Então, o professor ele vai definir os critérios. No nosso caso, esses foram os critérios que nós definimos, né, para a aplicação da abordagem. Então, cada um dos critérios está relacionado a um emblema, né, e esse emblema tem um valor, tem uma pontuação. Então, os emblemas que nós definimos foram esses aqui. Por exemplo, o emblema aqui de qualidade. Né, o grupo que recebesse o emblema de qualidade, ele ia fazer uma pontuação aqui de 80, desde que ele tivesse estabelecido o critério de ter uma qualidade legal nas atividades que ele desenvolveu. A questão do tudo em dia, né, o emblema de tudo em dia, é o emblema do prazo. Então, os alunos o grupo, no caso, que entregou a atividade no prazo, ele recebe a pontuação de 80 também por ter entregado tudo no prazo. Aí a gente tem as pontuações relacionadas também aos resultados, né? Foi um resultado satisfatório, foi um resultado parcialmente satisfatório, não foi satisfatório, então a equipe ela ia recebendo um emblema que estava relacionado a uma pontuação de acordo com o trabalho que ela tivesse executado, né? Então, durante toda a aplicação, a gente disponibilizou uma página online, né, onde os alunos eles iam consultando ali os critérios para pontuação, eles tinham também o cronograma, né, para o desenvolvimento das atividades, os prazos, assim como as pontuações que eles iam recebendo e também o feedback de cada uma dessas atividades. Por fim, passamos aí para a etapa de conclusão, né? Depois que todos os tópicos eles forem selecionados e executados, a gente passa para a etapa de conclusão da abordagem. Então, vai ser feita a soma, né, da pontuação das equipes de todas as fases. Isso vai gerar um ranking e vai ser atribuído uma recompensa que vai ficar a critério do professor, né, o que ele combinou com os alunos. Então, ao final, a gente fez uma reflexão, né, com os alunos, onde eles puderam falar como que foi a experiência deles, quais as dificuldades que eles tiveram, o que eles acharam interessante, o que acharam que poderia ser melhor. E a gente aplicou também um questionário, né, para obter esse feedback dos alunos sobre todo o processo de aplicação da abordagem. Bom, como eu já disse, né, a abordagem ela foi aplicada em uma turma do terceiro ano de um curso de licenciatura em computação. Teve uma duração aproximada de mais ou menos 5 semanas. O planejamento ele ocorreu de acordo com as etapas que foram apresentadas. Então, a gente seguiu as etapas de definição, aplicação e conclusão. E a gente trabalhou com 2 grupos de 3 alunos, devido a uma limitação aí também no número de alunos das turmas. O foco da aplicação foi na fase inicial do desenvolvimento. E os alunos, eles produziram aí alguns artefatos, né? Então, ao final de cada fase, eles iam recebendo aí as pontuações, os badges, e ao final isso gerou aí um ranking, né, com os grupos. Ao final desse processo, os alunos eles responderam um questionário voltado para aspectos mais sobre o impacto, né, que a abordagem teve na aprendizagem, levando em consideração o ponto de vista deles, né? Então, aqui a gente tem o resultado da aplicação desse questionário.
Então, por contraste visual, né, a gente consegue ver que os resultados foram assim bem positivos. É claro que a gente teve um problema, que apenas 5 alunos responderam o questionário, então eram seis alunos, mas acabou que apenas 5 deles responderam o questionário, né, foi um questionário optativo, então eles só responderam mesmo os alunos que queriam responder. A gente teve aqui nunca, né, no caso, poucas discordâncias com as afirmações. Um aqui é sobre a questão de receber pontuações e emblemas, né, se isso motivou o aluno a estar desenvolvendo ali as atividades. Então, um aluno respondeu que isso nunca motivou ele. Aqui a gente tem um outro aluno que também respondeu, né, tá numa escala de nunca também aí, que ele não conseguiu explorar as competências do trabalho em grupo. Então, a questão do trabalho em grupo foi uma das maiores dificuldades que os alunos tiveram, né, a questão da participação, de ter equipes que alguns alunos não estavam interessados, não queriam participar, então isso acabou, de certa forma, afetando, né, os demais integrantes da equipe. Então, a parte do trabalho em grupo foi uma das maiores reclamações que a gente teve com relação à aplicação da abordagem. Eles realmente não conseguiram muito bem trabalhar em equipes. Bom, as limitações, né? As limitações do trabalho, a questão do tempo de aplicação, que foi um tempo relativamente curto, né? A gente focou apenas na parte inicial de desenvolvimento do software. A questão do número de alunos, número de grupos, né? Que foi bem limitado também devido à quantidade de alunos que a gente tinha na turma. Como trabalho futuro, fica a questão da utilização de outros elementos da gamificação, né? Nós focamos mais na questão de emblemas, de rankings, pontuações, mas a gente sabe que existem vários outros elementos, né, de gamificação que podem ser explorados aí nesse contexto. E a questão também de coletar o feedback do professor que está utilizando a abordagem, né, para saber como é esse processo do ponto de vista do professor também e analisar isso melhor. Obrigado pela atenção.